Graça e paz, irmãos. Vamos, neste momento, um pouco mais à frente no nosso estudo sobre oração. E hoje eu os convido a abrir a Bíblia no capítulo 10 da carta aos Romanos. Romanos, capítulo 10. Seria bom depois você ler desde o versículo 1. Mas eu os convido neste momento a começarmos no versículo 9. Romanos 10, versículo 9, onde está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então, quando nós lemos aqui no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A oração é o exercício prático mais importante de toda a nossa vida. Assim, o primeiro passo para estabelecer uma vida efetiva de oração é o seguinte: assegure-se que você conhece Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador, antes de tentar começar uma vida diária de oração, uma vida profunda de oração. Assegure-se disso. Por isso eu quis começar hoje com Romanos 10. Por quê? Para estabelecer uma vida de oração, você tem que se assegurar, ter certeza que Jesus Cristo é o seu único Senhor e suficiente Salvador. Você não precisa de ninguém mais para lhe salvar. Você não precisa da ajuda de ninguém. E Jesus Cristo também não precisa. Então, que ele seja o seu único Senhor e suficiente Salvador. Isso tem que estar bem profundo no seu coração. Se você não tem certeza, pare, vá no seu cantinho, confesse Jesus, abra a boca, agradeça ao Pai que lhe deu Jesus. Porque a oração diária não é uma prática para a salvação. Não é por orar que você vai ser salvo. A oração é decorrente da salvação. É porque você nasceu do seu pai que você o chama de pai. É porque você nasceu da sua mãe que você a chama de mãe. É por isso que você tem liberdade na casa deles, que você recebeu todo o alimento, tudo deles tem o nome deles e até a aparência da família. Por quê? Porque você nasceu ali. Então, por isso você fala, você tem liberdade com os seus pais. Isso significa que a sua vida hoje com eles é decorrência do fato de ter nascido deles. Você não ora para ser salvo, você é salvo para orar. Você nasceu para ter relacionamento com os seus pais. Se você ora sem conhecer o Senhor Jesus, sua oração sobe para memorial diante de Deus, que Deus ouve toda oração. Deus não é surdo, mas não perfuma o trono de Deus, como nós vemos lá em Atos 10, em Apocalipse 8. Em Apocalipse 8, o anjo entra
toma as orações dos santos, põe no incensário de ouro para perfumar o trono de Deus. No capítulo 10, você vê de Atos, Cornélio orava de contínuo a Deus e dava esmolas. A oração dele subiu como memorial. Depois de algum tempo, Deus então manda o anjo para dizer para ele chamar Pedro, para Pedro chegar lá, pregar Jesus na casa de Cornélio, para que ele se convertesse a Jesus Cristo. O caminho para Deus é Jesus. A necessidade que nós temos de Jesus. Ele diz, ninguém virá ao Pai, senão por mim. Se você quer falar com o Pai, você tem que ir através de Jesus. Por isso, primeira coisa, antes de estabelecer uma vida de oração, procure ver se você é realmente salvo, se você se rendeu a Jesus Cristo. É difícil abrir o coração quando não se ama e quando nós oramos, conversamos com quem nós amamos. Segunda coisa, para você estabelecer uma vida de oração, diga uma palavra de oração antes de começar. Uma palavra só. Senhor Deus, acordei feliz de saber que o Senhor é meu Pai. Obrigada por ser meu Pai. Obrigada porque o Senhor me fez sua filha ou seu filho em Jesus Cristo. Que bom acordar. Saber que meu coração bateu a noite toda, tudo em mim funcionou enquanto eu dormia. O Senhor preparou isso tudo. Louvado seja o seu nome. Pronto. Você está começando algo. Se você deseja começar uma vida de oração, você está começando algo que vai fazer toda a diferença entre fraqueza e poder, entre derrota e vitória, entre vazio e preenchimento. Então, jogue-se nos braços do Pai com fé e confiança. Saiba que não é um processo fácil, você vai falhar algumas vezes, mas Deus nunca vai falhar. Ele está ali, o Espírito está ali incentivando, o Espírito está lhe dando poder, o Espírito quer de dentro de você, e você e o Pai está querendo também. Deus está mais interessado nesse momento do que você, porque Ele criou você para Ele. Leia primeiro uma passagem da Bíblia. Escolha sempre uma passagem da Bíblia para começar com ela. Sabe por quê? Na Bíblia está escrita a palavra de Deus. Essa palavra foi gerada no coração de Deus. Quando você chega para sua mãe, para seu pai, para seus filhos, para alguém que você ama, você diz algumas coisas. Aquilo é gerado no seu coração. Quando você lê a Bíblia, você lê a palavra que foi gerada no coração de Deus. Então você chega diante de Deus com aquilo que foi gerado no coração dele. É bom começar com uma palavra de oração. Outra coisa, decida quanto tempo você vai usar diariamente em oração. Eu não sei como é a sua vida, mas é preciso você decidir. É você quem decide, e é melhor começar com um tempo menor, pois você não está acostumado a ficar diante de Deus em oração. Então, veja um tempinho pequeno. Depois, você pode ir aumentando, mas não comece com muito tempo, não. Comece com 15 minutos. Isso é uma sugestão minha. Pode ser que você só possa começar com 10. Se você começa com 15 minutos, você pode pegar 5 minutos para ler a Bíblia, 5 minutos para meditar, conversar, perguntar aquela palavra, 5 minutos para orar. Então você tem os 15 minutos, não é? Não comece exagerando no tempo, porque vai ser muito difícil cumprir esse tempo. Você, de uma hora para outra, não tem o que fazer diante de Deus.
Então você tem que ficar ali amarrada no tempo. Não fique diante de Deus porque é obrigada. É preciso que você fique com Deus, não é? Mantenha o seu encontro com Deus na sua proposta do que você prometeu. Trate Deus como você quer ser tratado. Uma vez que você estabeleceu o tempo, cumpra-o. Tudo é feito em fé. Você fez um trato com Deus. Ele diz que é para não fazer voto, mas se fizer, deve cumpri-lo. Não fique em emoção. A fé não crescerá se não for exercitada. Você precisa, a oração também é um exercício de fé. Faça a agenda do dia em torno do seu tempo de oração e não fazer o seu tempo de oração em torno da agenda do seu dia. Olha, nós devemos, no melhor do possível, dar prioridade ao tempo estabelecido, mesmo sabendo que surpresas podem acontecer. Mas isso nos ajudará a manter uma vida de oração. Manter o tempo na vida de oração é muito difícil, mas disciplina é necessária para se construir hábitos. Você precisa construir hábitos de oração. Nós aprendemos em psicologia que hábito é uma segunda natureza. Você, então, vai estar habituado. Agora é tempo de orar. Agora é tempo de eu falar com meu pai. Preciso chegar lá para dizer para ele: Senhor, acordei, a noite foi assim, descansei. Agora eu tenho um dia pela frente. Que bom que entre o dia de ontem e o dia de hoje o Senhor botou uma noite para eu descansar. É assim. Agora você lê o trecho, depois você medita, conversando com o texto. Mas o que será que quer dizer isso aqui? Que coisa boa! Você vai conversar com aquele texto. Depois, em cima daquilo, você vai orar ao seu Pai. Outra coisa, melhor que o tempo de oração seja estabelecido como a primeira atividade do seu dia. Comece o seu dia com oração. Eu não tenho tempo. Acorde 15 minutos antes. Só isso. É bem no início do dia que você vai preparar com Deus o caminho para tudo o que está à sua frente. O caminho ficará mais claro. O fardo menos pesado. Se você começa o seu dia em oração. Olha, eu venho todos os dias de manhã cedo, 4:30 da manhã, para cá, para gravar mensagens, para mandar. Eu primeiro oro, eu falo com meu pai, eu venho para cá. Que dia maravilhoso! Não posso me queixar do meu dia. Não é à toa que nós vemos Jesus dizer a seus discípulos em Mateus 26:46. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Por quê? Ele diz, levantai-vos, porque ele passou a noite em oração. Os discípulos dormiam. É melhor orar no início do dia, nos leva a repetir o que Jesus disse. Levantai-vos, levantai-vos, vamos. Os salmos nos ensinam muito sobre esse hábito de orar. Primeira coisa do dia. Você vê no Salmo 88, no versículo 13, está escrito assim: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já antecipa diante de ti a minha oração. Nós vemos no Salmo 59, 16, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. E também no Salmo 119, versículo 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Vê, salmistas, nós lembramos que o livro de Salmos é a maior escola de oração na Bíblia. Então, esses homens que oram, eles têm esse hábito de levantar de madrugada para orar.
de começar de madrugada, não é? Uma vez eu estava dizendo que eu sempre orei de madrugada e um amigo pastor meu disse, porque de madrugada a fila é menor, irmã. Eu disse, não, porque de madrugada a minha fila, na minha mente, nas preocupações, nenhuma, minha prioridade é Deus. E outra coisa, de madrugada não é fila menor, porque enquanto é madrugada aqui, não é no Japão. Os coreanos estão lá orando, os chineses, todos os filhos de Deus que entenderam oração, eles vão antes de começar qualquer coisa durante o dia. É melhor lavar a nossa alma, deixar o mestre lavar os nossos pés antes de começarmos o dia. Antes de começarmos o dia, chegar diante de Deus, louvando, agradecendo e levando diante de Deus a nossa proposta para aquele dia. Senhor, eu estou pensando de hoje fazer assim, 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 assim. Mas eu quero a sua sugestão para mim. Eu vim aqui para receber o seu conselho, ó Pai, porque eu preciso do Senhor. Eu deposito as minhas dúvidas, as minhas agonias aqui diante dos seus pés. Tudo aí para receber a sua impressão, a sua sugestão, o seu desejo. Faça-se a sua vontade aqui na minha vida, como ela foi feita na vida de Jesus, ó Pai. Um outro ponto para estabelecermos uma vida de oração. Escolha com calma o assunto da oração. Não venha de qualquer jeito. Hoje eu quero falar com o Pai sobre isso, aquilo, outro. Escolha com calma. Nós precisamos de ter prioridade e é sempre melhor procurar um lugar calmo e particular. Como Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará, mesmo quando você não tem privacidade. É bom buscar algo que tampe os nossos ouvidos. Às vezes você tem uma casa tão pequena, cheia de pessoas, e você não tem privacidade. Ponha um pouco de algodão em ambos os ouvidos e procure um cantinho e fique lá, para você não ser atrapalhado por ruídos que vêm de fora, para não distrair a sua mente. Já é tão difícil a concentração nesse mundo cheio de barulhos, de ruídos. Então, procure se abster de tudo que pode prejudicar o seu encontro de amor com Deus ali. Não deixe que nada roube de você. Existe todo um sistema aqui no mundo interessado em prejudicar a sua vida com Deus, em impedir que você vá com Deus, porque tudo que Deus fez foi para trazer você de volta para Ele. E agora que você foi tocada por Jesus Cristo, que em Jesus Cristo você é filho de Deus, agora que você se rendeu, esse sistema não pode impedir você de se render a Jesus, mas agora ele quer impedir você de estabelecer o seu crescimento, de aprofundar o seu relacionamento, de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos saber disso. Deus nos escolheu para o seu prazer. Ele nos escolheu como filhos. Ele está esperando o momento do nosso encontro com Ele, todos os dias. Se você observar, a primeira vez que nós falamos do relacionamento mesmo de Deus com o homem, foi lá no Éden. A Bíblia diz que Deus ia na casa do homem, que era o jardim, na viração do dia. Deus ia, não era Adão que ia, Deus.
Era Deus que vinha a Adão. Ele vinha ali para aquele casal. Que alegria recebê-los em casa. Que coisa boa. Quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa para o próximo, para a próxima viração, para o próximo encontro. Porque eles se abasteciam em Deus. Comece adorando. Comece adorando. Comece louvando. Quem sabe um dia você vai ter o gosto de compor uma cançãozinha para ele. Nem que seja só uma frase. Coisa de filho. Coisa de quem ama. E outra coisa, sempre fale a Deus como seu Pai. Olha, Jesus Cristo sempre falou Pai. Ele falava do meu Pai. Ele veio para revelar o seu Pai. Então, Deus que criou isso para nós, de que nós o chamaríamos de filho, porque ninguém conhece Deus mais do que Jesus e o Espírito. E se Jesus diz, quando orardes, dizei Pai, é porque assim é que Deus quer ser chamado de Pai. E quando nós nos rendemos a Jesus Cristo nos leva ao Pai. Ele me dá o Espírito que está dentro de mim e daqui ele vai me ensinando a dizer Paizinho, Papai, Pai. Porque ele quer fazer de cada um de nós um filho exatamente igual a Jesus. Então, vá a Deus como Pai. Porque essa é a verdade, ele é seu Pai. Para estabelecer uma vida de oração. Assegure-se de que Jesus é o seu único Senhor e suficiente Salvador. Diga uma palavra de oração antes de começar. Decida quanto tempo você vai ficar em oração. Faça a sua agenda do dia em torno do seu tempo de oração. Não deixe o seu tempo de oração acontecer, porque, de acordo com a agenda do dia, melhor que o tempo de oração seja estabelecido como uma prioridade a cada amanhecer. Nós vemos que esse foi um hábito dos salmistas, das pessoas de oração. Escolha com calma aquilo que você quer falar com Deus aquele dia. Qual vai ser o seu assunto? E comece sempre louvando, adorando, dizendo uma palavra diferente para Deus, derramando aquilo que está na sua alma. Amém? Que Deus receba hoje de você esse propósito de começar e continuar um dia de oração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.